Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu vou retomar um pouquinho nesse vídeo para falar um pouquinho sobre a Rota da Seda de maneira mais específica. Porque são perguntas muito comuns, como é uma coisa bem interessante, vocês acabam ficando bastante curiosos sobre isso. Então, a gente vai falar nesse vídeo, né, para fechar esse capítulo sobre a Rota da Seda e sobre o fim do Império Han, né? Por que esse império ele entra em colapso, tá? Então, vamos lá. Algumas vezes eu sou perguntada sobre, professora, qual era o tamanho da Rota da Seda, né? Como foi que a Rota da Seda surgiu? Bom, então vamos começar pelo surgimento. E depois a gente vai desenvolvendo mais essas, né? Tentando responder essas curiosidades sobre a Rota da Seda. Gente, os imperadores da dinastia Han, eles estavam bem preocupados com alguns impérios. Tanto o Império Persa quanto o Império Romano, eles eram impérios que buscavam conquistar outros povos, ou seja, eles eram impérios que queriam o expansionismo, né? Fazia essas conquistas de outros povos. E aí os chineses estavam preocupados com isso, né? Até que ponto esses impérios chegariam e invadiriam o seu território. Então, o que foi que aconteceu? O imperador mandou alguns diplomatas, o que são diplomatas? São representantes do governo para falar com esses conquistadores e entregar presentes, enfim. E aí fazer como uma aliança de amizade. E quando esses diplomatas, né, eles foram para tentar segurar as fronteiras chinesas, eles viram lá assim um outro mundo, um mundo muito diverso, né? Várias mercadorias, várias culturas, várias formas de viver. E aí é exatamente isso que vai fazer com que exista esse estímulo, né? Desse intercâmbio comercial, ou seja, dessa troca comercial entre esses grupos. Então, o que foi que ficou resolvido, né? Eles começaram a abrir rotas terrestres, né? Ou seja, a fazer estradas, a fazer pontos de venda para poder escoar, ou seja, trazer e levar mercadorias de alguns pontos. Então, esse comércio, ele chegou até o final do Império Romano, né? Em extensão, passava pela Pérsia, pela Mesopotâmia, enfim. E depois foram gradativamente sendo ampliadas. A junção, o conjunto de todas essas rotas, ou seja, todas essas saídas, todos os lugares por onde eles passavam, ficou conhecido como Rota da Seda. É por isso que muitas vezes não dá para a gente dizer assim, tinha tantos quilômetros, porque isso ia depender muito de por onde aquelas pessoas que fazem, aqueles comerciantes que faziam a rota, eles passavam, tá, gente? Então, algumas pessoas me perguntaram, professora, qual é o tamanho da Rota da Seda? Então, a gente fica mais ligado em observar por onde ela passava, né? Qual era, não a extensão territorial em si, mas o poder de alcance que tinha a Rota da Seda. E o que era comercializado, né, gente? Então, era comercializado a seda, o ferro, o bronze, a madeira, especiarias como canela, cravo, gengibre, enfim, era uma diversidade enorme de produtos que eram comercializados na Rota da Seda. Além disso, também tinha a troca de mercadorias, né? E além dessa troca de mercadorias, também teve uma troca de cultura. Como assim, professora, de cultura? É que, por exemplo, poderia ser que os chineses não utilizassem determinado alimento, mas acabaram entrando em contato, né, com outros alimentos e aí começaram a comprar. Ou poderia ser que em determinado lugar da Europa não tivesse aquele tecido, mas aí foi possível chegar a ter esse tecido, enfim, então essa troca, além disso, né, além dessa troca de material, essa troca de produtos, também tem a troca de conhecimento, a língua, a religiosidade, tá? É interessante sobre isso que a própria religião, tanto o budismo quanto o cristianismo, também se expandiu bastante em função desse contato. Então, veja só, digamos que vamos pensar um pouquinho no dia a dia de vocês. Você não tem o costume de brincar de determinada maneira porque você não conhece a brincadeira. E aí, quando você conhece, você pode
vir a brincar de uma outra maneira. Então, isso é intercâmbio cultural, né? Às vezes você recebe um coleguinha na sua casa, recebe um amigo, enfim, ou um familiar, e aí ele te mostra coisas que você não conhecia, porque não era da sua cultura. Então, a Rota da Seda também vai possibilitar esse intercâmbio cultural, tá? Então, gente, e aí a China vive, né, esse momento de muito crescimento econômico, de reconhecimento dessas outras nações, e isso foi muito importante para a história chinesa. Só que aí o Império Han, ele chega ao seu fim, ele tem um colapso. Professora, o que é colapso? Vou explicar agora. O colapso é como se fosse assim uma desestrutura geral. E o colapso, geralmente, ele não acontece por um único motivo. Então, o colapso seria assim, como se uma bola estivesse enchendo, uma bola de ar, enchendo. Enchendo o ar seria, então, as causas, até que ele estoura. Isso seria o colapso, né? Usando aqui uma figura de linguagem para vocês entenderem melhor. Então, o colapso é o estouro, é o momento em que aquele poder não se sustenta mais, não consegue ir adiante. E aí o Império Han, ele vai entrar em colapso. Por que ele vai entrar em colapso? Como eu falei para vocês, o colapso não ocorre apenas por um único motivo, mas geralmente é a associação de várias situações. Então, a primeira causa é que não havia, né, um sucessor ao trono, né? E aí, quando o imperador morre, ele não tinha um sucessor direto para continuar a dinastia dele, e aí essas guerras, essas brigas pela ocupação do trono vai fazer com que tenha as pessoas comecem a ter problemas, essas guerras vão gerar uma dificuldade econômica, e essa dificuldade econômica vai enfraquecer muito o Império Han. Outra coisa também que a gente pode colocar, né, é que, bom, essa dificuldade econômica vai gerar desigualdades sociais. E essas desigualdades sociais vão fazer com que esse império, né, e essa economia se fragilize ainda mais. Então, vai ser assim, como se fosse uma bola de neve, tá certo? Então, devido a esses problemas, né, o Império Han entra em colapso em 220. E o território chinês passou a ser fragmentado em vários reinos, sendo unificado apenas 4 séculos depois. Então, nós temos até a dinastia Han, até o Império Han, um império centralizado, né? Ou seja, com a figura de um imperador. Quando a dinastia Han chega ao fim, todos esses problemas sociais que estão acontecendo dificulta, né? Dificulta a centralização desse poder. Então, deixa de ser um poder dirigido, um império dirigido por um homem, ou seja, um país, uma nação, uma civilização tendo um líder, e aí se fragmenta e várias pessoas, né, vários reinos aí se formam. Então, aqueles reinos vão viver de maneira independente. Ok, meus amores, então era basicamente isso que eu queria trazer para vocês, para a gente fechar o capítulo. E aí, na próxima aula, nós temos assunto novo. Beijo, até a próxima.